agradecer a vocês que têm assistido nossas mensagens, nossos vídeos. Quero convidar você a se inscrever neste canal. Você se inscreve, deixa o seu joinha, o seu gostei, aperte no sininho para que esteja recebendo mais notificações, esteja assim abençoando o canal para que nós possamos ter condições de estar cada vez mais divulgando o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar graça em nome de Jesus. Pai do Senhor, seja muito bem-vindo. Nós estamos dando sequência ao estudo da carta do apóstolo Tiago, do capítulo de número 4 e o versículo 11 ao versículo 17. É importante nós observarmos que Tiago ele está reforçando aos irmãos, instruindo os irmãos que foram dispersos. Ele fala aos irmãos da dispersão. Tiago está ensinando estes irmãos, instruindo para que eles possam viver mediante as provações, que eles pudessem aperfeiçoar a sua fé. Tiago trabalha como eles devem se portar ou se comportar em relação aos pobres, aos ricos, que são eles que levaria eles aos tribunais. E Tiago ele mostra no capítulo 3 o cuidado que nós devemos ter no falar a nossa língua, até aqueles que ministram, o cuidado que eles devem ter, não se estribar realmente. No capítulo 4, Tiago ele está mostrando da onde vem, de onde surge a origem das contendas. E o versículo de número 11, Tiago está nos mostrando que nós não devemos falar mal uns dos outros, porque quem fala mal, quem julga o seu irmão, julga a lei. E Tiago está mostrando a questão desse comportamento dos cristãos. Atitudes como esta são provenientes de uma mente que não foi visitada ainda pelo Espírito Santo de Jesus. Todas essas atitudes, difamações, discórdia e dissensões entre os irmãos, Tiago está mostrando que estas coisas elas são provenientes de uma mente totalmente carnal que ainda não foi visitada por Deus. É por isso que Tiago diz: não faleis mal uns dos outros, ou seja, não difama o seu irmão, não fale mal, não levante falso testemunho a respeito do seu próximo. Nós devemos ter o cuidado de não deixarmos ser conduzido por esta via errada que traz para a liderança e traz para a igreja transtornos, percas irreparáveis, quando nós andamos por esta via que leva realmente uma dissensões e discórdia na igreja. E Tiago está recomendando aos irmãos que um verdadeiro cristão, ele não procede desta maneira. O procedimento de um salvo, de um cristão, Jesus fala, e Mateus escreve no capítulo 18 e no versículo de número 15, o Senhor está mostrando de como deve ser realmente a prática desse cristão. Que se o irmão falhar, se o irmão cair, nós devemos ir ao encontro deste irmão. Nós devemos falar com ele: você está errado, você errou, você pecou, você precisa voltar. E se essa pessoa ela não retroceder, Tiago, ou seja, Jesus está mostrando que nós temos que levar 2 ou 3
testemunhas, e se essa pessoa se tornar redil, se ela não quiser voltar, nós levaremos esta causa para a igreja. E se de todo essa pessoa não buscar uma reconciliação, uma mudança, o próprio Jesus diz que essa pessoa ela tem que ser considerada como gentil ou como um publicano. Então essa pessoa não tem mais parte no rol de membros, deve ser considerado como um cristão, porque oportunidades foi dada a esta pessoa de mudança, de um arrependimento, e mesmo assim ele não quis. Então é o próprio Jesus que está dizendo que ele não deve ser mais considerado. A consideração para com esta pessoa tem que ser de gentil ou de um publicano, de pessoas que não têm parte com Cristo, porque não houve mudança. Tiago combate estas coisas e ele mostra algo interessante, que nós devemos ter esse cuidado de não julgar os irmãos. Uma coisa que eu quero mostrar aqui, não se trata simplesmente, a Bíblia ela não está afirmando que nós não devemos fazer uma análise nas questões que são chegadas até os líderes, porque há realmente uma necessidade de se fazer uma análise para uma boa condução do trabalho. A Bíblia não está proibindo que você não deve analisar as questões, porque o próprio Jesus, em Mateus capítulo 7, ele diz que não se deve, não julgueis para que não sejais julgados. Mas o mesmo versículo que mostra que nós não julgamos para que nós não sejamos julgados, esse mesmo, na sequência desse texto, diz que nós não devemos oferecer ou lançar as coisas santas aos cães, e nem colocar joias em focinho de porcos. Não é que Jesus está dizendo que as pessoas elas são como porcos ou são como cães. O que Jesus está mostrando é que há pessoas que se comportam como porcos e como cães. E pessoas de tais comportamentos não se deve oferecer a ele as coisas sagradas, as coisas santas. Então o julgamento ele é necessário nesse quesito a ser feito para que você entenda, para que você saiba para quem você deve realmente oferecer as coisas santas, para quem realmente você está oferecendo as preciosidades do Evangelho. Então pessoas que se comportam desta natureza, o Senhor está dizendo que nós, se nós assim fizermos, nós estamos lançando as coisas santas aos cães e colocando joias em focinho de porcos. Então esse é um cuidado, é um julgamento que tem que ser feito, uma análise que tem que ser feita nesta particularidade. É diferente de você sair comentando algo para os irmãos, sendo que a pessoa que realmente deveria receber um conselho, a pessoa que deveria realmente você ter ido ao encontro dela para uma mudança, não aconteceu. E isso não resolve o problema, pelo contrário, isso cria outros problemas, porque quando a pessoa ela toma conhecimento daquilo que aconteceu, todos já estão sabendo, e menos ele foi procurado, isso vai gerar um conflito entre a igreja. Se nós observarmos estes princípios, que nós devemos realmente ir até o nosso irmão e conversar com ele, conscientizar acerca do seu erro, e havendo uma reconciliação, o problema acabou. Teria menos problemas na igreja se nós seguíssemos os princípios orientados pela palavra. E um dos princípios que é quebrado aqui, quando Tiago diz que nós fazendo estas coisas, nós estamos julgando o nosso irmão, nós estamos julgando a lei. E julgar a lei são atitudes de ímpio. Porque a lei de Deus, ela está nos instruindo que nós devemos amar o nosso irmão.
A lei de Deus, ela está nos instruindo que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Paulo disse: nós porventura nós pegarmos algum irmão em alguma falha, nós temos que corrigi-lo com espírito de brandura, com cuidado, para que nós não incorramos, nós não caímos no mesmo. Pedro diz: aquele que pensa que está em pé, toma cuidado para que não caia. A lei de Deus, ela sempre vai estar nos advertindo que, em vez de difamar, nós precisamos amar o nosso irmão, ajudar. É melhor andar dois do que um. Se um cair, o outro levanta. Essa é a orientação bíblica. E Tiago diz que quando juízes do nosso irmão, Tiago está dizendo que nós estamos tomando o lugar de Deus, porque só o Senhor, Ele tem a capacidade e a competência de fazer um julgamento correto. É por isso que quando nós vamos de encontro com a lei de Deus e julgamos o irmão enquanto nós deveríamos amar, nós estamos nos constituindo como juízes. E quando se constitui como juízes, Tiago disse que nós estamos tomando o lugar de Deus. E aqueles que se antecipam em julgar, aqueles que fazem julgamentos por conta própria, Tiago está dizendo que são os ímpios que agem desta maneira. É uma mente ímpia que não foi visitada por Deus e tomam decisões precipitadas naquilo que ele está fazendo, julgando o irmão. Então, está julgando precipitadamente antes de fazer qualquer um tipo de análise para sabermos qual a atitude correta a ser tomada. Então, só há um juiz, só há um que tem a competência de fazer um julgamento justo, adequado, para que este irmão tenha condição de voltar, ser realmente curado. E uma outra questão, um outro exemplo que Tiago ele coloca aqui, ele demonstra, é do versículo 13 ao versículo de número 17. Nós observamos que as pessoas elas estavam projetando as coisas nas suas próprias suficiências, no seu próprio entendimento. Nós iremos, nós viajaremos e nós investiremos e nós teremos lucros. Tiago está mostrando que esta atitude ela é totalmente o contrário àquilo que os princípios da palavra de Deus estabelece. Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 3 e no versículo 17, Paulo diz que tudo que nós formos fazer, por obra ou por palavra, façamos-o em nome de Jesus e dando ele graça. Jesus, escrevendo em Mateus, ele diz que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E uma coisa importante que Tiago está mostrando é que todos os projetos destas pessoas, eles têm sido feitos pela sua própria suficiência. Não estou dizendo que você não deve projetar algo, você deve e você pode projetar. Você deve sim projetar, você pode fazer planos, você pode se projetar sim. Mas todos esses projetos, Deus, ele tem que ser prioridade. Ou seja, você tem que projetar as coisas em Deus para um crescimento, para uma mudança, para que aquilo que você esteja fazendo realmente tenha a aprovação de Deus. E essas pessoas dizem: olha, nós iremos para tal cidade, lá nós vamos investir, lá nós vamos ter lucros e nós vamos retornar. Tiago está dizendo: todos esses planos, todos esses projetos que vocês têm feito, vocês têm projetado tudo isso em Deus. Ou seja, vocês têm projetado isso em vocês mesmos.
os projetos de vocês, o propósito de vocês. Vocês têm feito isto confiando justamente naquilo, na base que vocês têm formado. Por exemplo, uma pessoa tem contas, tem bens, toda essa projeção, ela foi feita, essa segurança desta pessoa tem sido aquilo que eles têm projetado. A base que ele tem firmado é realmente a base dos seus, é aquilo que tem sustido para eles segurança. Mas a gente observa que Tiago está dizendo que a nossa maior segurança não é aquilo que nós temos projetado, não é aquilo que nós temos feito dela a nossa base, a nossa suficiência. Tiago está mostrando que o que traz segurança para essa pessoa é Deus. O Senhor é a tua maior garantia. O Senhor, Ele é a tua maior segurança. Se o Senhor é a tua maior segurança, então confia nele. No versículo seguinte, que eles não saberiam o que ia acontecer amanhã. Que a vida deles é como uma névoa. Que essa névoa aparece e logo ela se vai. Então Tiago está dizendo, olha, vocês têm projetado as coisas, vocês têm feito as coisas baseadas nas suas próprias suficiências, nos seus próprios projetos, mas vocês não têm consultado a Deus naquilo que vocês estão fazendo. E Tiago está mostrando aqui que até a nossa própria vida, ela não é um meio de segurança, de suficiência para nós. Por quê? Porque a nossa vida é como uma névoa. Hoje aparece e de repente essa névoa desaparece. Então nem a nossa própria vida, ela é a garantia de que nós vamos viver nesta vida eternamente. Então Tiago está dizendo, olha, vocês estão projetando as coisas como se vocês fossem eternos, e nós não somos eternos. Nós temos um prazo de validade aqui. A nossa vida, ela é como uma névoa, ela surge e ela vai embora. Então nem a nossa própria vida, ela nos dá a garantia de que nós vamos viver aqui eternamente. Então a nossa maior segurança é Deus. E um exemplo disso, Jesus deixou lá em Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Por que estáis ansiosos? Não andeis ansiosos com coisa alguma, com o que vestir, com o que comer. E Jesus está mostrando justamente essa dependência que o homem tem de Deus. Deus é a nossa maior garantia, é por isso que ele diz, não se preocupeis com o que comer, com o que vestir, não é a vossa vida mais importante do que o alimento. Jesus está mostrando ali, não que as pessoas não devem se preocupar, ele está dizendo que a nossa maior suficiência é Deus. Se Deus é a nossa suficiência para uma vida que glorifica a Ele, ele está dizendo que esse Deus é o Deus que provê. É o Deus que provê o alimento, é o Deus que provê a vestimenta. Ele está dizendo, olha, a vida de vocês é mais importante do que o alimento. E ele mostra ali a sequência do texto, as aves do céu, elas não plantam, elas não semeiam, mas o Pai, ele tem suprido as necessidades das aves do céu. Ele diz, olha os lírios do campo, que amanhecem, aparecem verdes, depois eles secam, e secando são lançados no fogo. Jesus está mostrando que na região da Palestina daqueles dias, os campos pela manhã eram verdes. As plantações, as flores, ela era um jardim intenso na região da Palestina. Mas com o sol causticante, aquela relva, aquelas flores, elas secavam. E o Senhor Jesus, ele faz uma comparação entre os lírios do campo, entre as flores dos bosques. Jesus está dizendo, olha a beleza que essas flores são, nem o rei Salomão em toda a sua glória, ele se vestiu como uma dessas flores. O que Jesus está mostrando ali é a autodependência e suficiência que nós temos de Deus. Deus é a nossa maior garantia de vida como cristão. Não é os nossos bens que traz para nós segurança. Eles são
importantes para nós nos mantermos, sim, nós devemos projetar, sim, mas não faça dele a sua maior segurança. A sua maior segurança é Deus. É isso que Tiago está combatendo. Eles têm projetado tudo nos seus autossuficiências, mas eles não têm projetado em Deus, que Deus é a maior garantia de tudo. E uma coisa importante que Tiago ele mostra: se o Senhor quiser, não só viveremos, como nós também fazemos isto ou aquilo. O que Tiago está dizendo é o seguinte: se for da vontade de Deus, nós vamos viver e nós vamos realizar o que nós temos projetado, porque nós estamos na dependência de Deus para fazermos e para realizar tal coisa. É sobre a permissão de Deus. Se o Senhor quiser, se o Senhor aprovar, se o Senhor quiser, nós vamos fazer. É assim que o cristão tem que ser. É assim que tem que ser o procedimento do cristão, fazer as coisas baseado. Tiago ele aborda uma outra questão no versículo 17. Ele diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, essa pessoa ela comete pecado. O que Tiago está mostrando em toda esta carta é que ele não está falando coisas desconhecidas dos irmãos. Ele está falando coisa aqui que os irmãos eles já sabiam. Ele está trazendo instruções que aqueles irmãos eles já tinham tido acesso ao conhecimento. O que Tiago está mostrando é um ensino prático para que eles viessem exercer aquilo que eles já tinham aprendido das Escrituras. Então é importante nós ressaltarmos que Tiago está dizendo que aquele que sabe fazer o bem e não faz, consiste em pecado. Porque convenhamos que tem muitas pessoas que erram, não é porque não sabem. Elas erram conscientemente e propositalmente. Quem é que não sabe que falar mal dos outros consiste em pecado e pecado leva o homem para o inferno? Todo mundo sabe disso. Quem é crente sabe. Mas as pessoas, mesmo sabendo desse risco, elas falam mal dos outros. Aonde que a palavra está dizendo não pequeis, mas mesmo assim as pessoas vivem pecando. Elas vivem nessa prática exacerbada. Pessoas, cristãos, estou falando de cristãos que mentem, cristãos que enganam, cristãos que falam mal dos outros, cristãos que, infelizmente, dentro dos templos. E Tiago está dizendo, você sabe fazer o bem, mas você não faz. E isso consiste em pecado. Pessoas que pegam horrivelmente, conscientemente. E toda a história da igreja é a pessoa que está em uma vida desprovida de graça, de miséria, elas vêm para a igreja e são regeneradas. Essa é a proposta do Evangelho. Não são aqueles que estão dentro da igreja pecando horrivelmente, mentindo, fazendo todo tipo de práticas erradas e achando que tudo está bem. Porque está fazendo isso e achando que não veio uma punição sobre ele, ele está se sobressaindo. Tiago está dizendo, ei, você sabe fazer o bem e você não faz. Isso é pecado. Você sabe que deve amar o seu irmão, e por que não ama?
Você sabe que você deve amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo a ti mesmo. E por que você não faz? Se você pega o seu irmão alguma falha, a Bíblia diz que tem que corrigir com espírito de brandura e não difamar ele. Então são série de questões que envolvem a nossa vida como cristão e nós sabemos fazer as coisas certas. Nós sabemos o que as Escrituras falam, o que ela condena, e nós sabemos aquilo que a palavra de Deus ela afirma que nós devemos fazer com segurança, porque naquilo que nós estamos fazendo sobre a orientação de Deus e da palavra, isto glorifica a Deus. O próprio Jesus deixou isso bem claro lá em João capítulo 15. Nós só seremos discípulos de Jesus se aquilo que nós estamos produzindo glorifica a Deus. Isso sim, se aquilo que nós estamos fazendo glorifica o nosso Pai, Ele é glorificado na nossa vida e isso nos caracteriza como discípulo de Jesus. Pelo contrário, nós não estamos apresentando bem o reino como deveria. Tiago está dizendo, você sabe fazer o bem e você não faz, é pecado. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, esta palavra ela possa realmente mudar a tua vida. Aqui não é uma palavra condenatória, é uma palavra de advertência para que nós possamos nos alinhar diante de Deus para um viver santo na sua presença. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, em nome de Jesus.